Olá, boa tarde. Essa é a continuação da aula de estado de tensões e critérios de ruptura. Meu nome é Lucas. Lembrando da aula passada, nós vimos que a envoltória de Mohr-Cube é dada por resistência do elemento tal é igual a tangente do ângulo de atrito φ vezes a tensão efetiva normal ao plano mais a coesão. Então, para entender a resistência ao cisalhamento, é necessário entender o estado de tensões e as características do solo, φ' e C'. Então, na aula de hoje, nós vamos nos dedicar ao estado de tensões. Então, um estado de tensão ele é dado pelo tensor de tensões, que é a matriz no canto inferior direito. Esse tensor, na diagonal principal, entra as tensões normais a cada face e os outros elementos são as tensões cisalhantes. Quando a gente está na direção das tensões principais, ou seja, a gente rotaciona o bloco para encontrar outro estado de tensões sobre o mesmo elemento, nós podemos encontrar um estado de tensões, são os estados de tensões principais, onde todas as tensões cisalhantes são zero. E ocorrem só as tensões principais, que vão substituir σx, σy e σz. Então, primeiro nós vamos tentar entender como eu posso encontrar a tensão em um plano genérico. Por quê? Para utilizar o critério de Mohr-Cube, precisa saber de três valores: o ângulo de atrito, a coesão e a tensão aplicada ao plano, a tensão normal ao plano. Dependendo do caso, a tensão a ser considerada não é a vertical. Um exemplo é o caso de estacas, que, por exemplo, é a tensão horizontal, porque a tensão normal ao fuste da estaca é a tensão horizontal. Em outros casos, a tensão pode estar em um plano qualquer. Esse é um dos problemas mais complexos da geotecnia, que é encontrar as direções principais em situações de engenharia. Até para o caso de uma simples sapata, encontrar essas tensões é complicado. Então, para facilitar o problema, a gente trabalha em termos de tensões principais, onde a tensão cisalhante vale zero. Ou seja, eu só tenho as tensões normais ao plano. Então, acaba que a gente vai precisar rotacionar esse elemento de solo para poder encontrar em que direção estão as tensões principais. Para fazer isso, a primeira coisa é a gente fazer a convenção de sinal, onde compressão é positivo, gerando um cisalhamento positivo. Então, se as duas tensões forem positivas, o cisalhamento será positivo. Estamos trabalhando aqui de forma bidimensional, ou seja, o plano de ruptura é paralelo a σ2. Então, para encontrar as tensões de um plano qualquer, partindo das tensões principais, o que vai acontecer? A tensão normal a um plano inclinado alfa, ou seja, a inclinação dele vale alfa, é dado pela primeira expressão, e a tensão cisalhante desse plano é a segunda expressão. E a partir de um plano que tenha essa tensão normal, essa tensão cisalhante e um ângulo inclinado, a gente consegue encontrar as tensões principais. Nós vamos fazer muitos exercícios desses em aula, muitos. Então, eu não vou me ater aqui à explicação de como a gente faz o sistema matemático, tudo mais. A ideia em geral é essa. Aqui nós estamos falando em termos qualitativos. A parte quantitativa nós vamos ver em aula presencial. Então, o estado de tensões atuantes em todos os pontos que passam por um ponto que pode ser representado graficamente no sistema de coordenadas, em que as abscissas são as tensões normais e as ordenadas são as tensões cisalhantes. Então, a gente pode chegar a 4 observações. A máxima tensão ao cisalhamento em um módulo ocorre em planos que formam 45 graus com os planos principais. A máxima tensão de cisalhamento.
A máxima de tensão cisalhamento é a semidiferença das tensões principais. Então, essa é a tensão cisalhante máxima que atua no meu solo. Isso não quer dizer que meu solo vai romper na tensão cisalhante máxima. As tensões de cisalhamento em planos ortogonais são numericamente iguais, mas em sentido contrário. Em dois planos que formam o mesmo ângulo com o plano principal maior, de sentido contrário, ocorrem tensões normais iguais e tensões ao cisalhamento iguais, mas em sentidos contrários. Essa observação 4 vai ser fundamental para a gente utilizar um critério de invariância quando a gente for resolver exercícios nas aulas presenciais. Então, tridimensionalmente, o fenômeno é modelado por uma matriz. Assim, para encontrar as tensões principais, a gente lança mão de calcular os altos valores dessas matrizes. Isso aqui é um critério lá de álgebra linear. Então, para achar as tensões principais, é necessário resolver uma equação de terceiro grau proveniente da equação matricial. As três soluções são denominadas σ1, σ2 e σ3, sendo σ1 maior do que σ2, maior do que σ3. Assim, o tensor de tensões fica dessa forma. O que isso quer dizer? Tem muito zero. Quanto mais zero a minha matriz tiver, mais fácil fica de eu resolver o problema. Basicamente isso. Além de resolver em termos de tensões principais, fica mais simples. Por quê? Nós podemos lançar mão de variáveis auxiliares. E assim, a média das tensões, ou a tensão média, é definida como P. E a tensão desviadora é conhecida como Q. E é definida como a segunda equação desse slide. No caso que σ2 é igual a σ3, P e Q são definidos como as equações abaixo. E, se eu aplicar o princípio das tensões efetivas, eu encontro que P' é igual a P menos U e Q' ela é igual a Q. Ou seja, a tensão média é afetada pela poropressão, mas a tensão desviadora não é afetada pela poropressão. A partir desses conceitos de tensões principais, é possível construir o círculo de Mohr, que é uma ferramenta que já foi muito utilizada para a gente conseguir encontrar vários pontos do estado de tensões. Atualmente, devido à dádiva dos computadores, a gente não precisa utilizar tanto. Porém, o círculo de Mohr consegue mostrar vários conceitos. Como, por exemplo, como aplicar o princípio das tensões efetivas. Ou seja, eu tenho um círculo de Mohr em termos de tensões totais e o círculo de Mohr em termos de tensões efetivas. Notem que a tensão normal ao plano, σθ, altera quando eu estou no círculo de tensões totais e no círculo de tensões efetivas. Mas a minha resistência ao cisalhamento, meu tau θ, ele é o mesmo. Tau' θ e tau θ é o mesmo. Ou seja, eu não tenho uma influência da poropressão na minha tensão cisalhante. E isso estou falando segundo o critério de Mohr-Coulomb. E a gente, através do círculo de Mohr, a gente consegue encontrar tensões em qualquer plano. Ou seja, eu tenho um plano alfa, a partir de um polo, por exemplo, σ3, eu posso traçar uma reta com plano inclinado de alfa e encontrar a minha resistência ao cisalhamento. Então, nos solos onde não há nenhum agente cimentante ligando os grãos, como as areias da praia, observa-se que a envoltória de resistência de Mohr-Coulomb é dada por uma reta passando pela origem. Ou seja, a gente está falando aqui, segundo a teoria do qual a coesão é só devido a um agente cimentante. Então, a partir dessa definição, é possível estabelecer correlações entre σ1, σ3 em termos de tensões efetivas e o ângulo de atrito, para conseguir encontrar
as próprias tensões a partir do ângulo de atrito, ou a razão delas, pelo menos, o ângulo de atrito a partir das tensões e a tensão cisalhante no plano de ruptura no momento da ruptura e a tensão normal ao plano no plano de ruptura no momento da ruptura. Então, dado esse estado de tensões, qual é a resposta do solo ao confinamento? Ou seja, a esse estado de tensões. Grandes deformações volumétricas podem ser geradas a partir do aumento da tensão de confinamento. As tensões volumétricas geradas pela compressão isotrópica, ou seja, uma compressão de σ1 é igual a σ2 que é igual a σ3, são geradas pela alteração de posição de partículas. Então, essa é uma compressão em termos de tensões normais. Porém, em termos de cisalhamento, ocorre uma coisa interessante. Porque ao cisalhar, o solo pode comprimir ou o solo pode expandir. Na próxima aula, nós vamos estudar isso no detalhe. E, em termos de comportamento, tensão, deformação. Quanto maior a minha tensão confinante, maior vai ser minha resistência ao cisalhamento. Porém, em termos de deformabilidade, quanto maior a minha tensão confinante, maior vai ser o módulo de deformabilidade. Então, dado o gráfico de tensão-deformação, a gente pode caracterizar a ruptura a partir dele, ou seja, em que momento que ocorreu a ruptura, de 5 formas diferentes. As 3 primeiras são as mais simples, que é pela tensão de pico, ou seja, maior tensão cisalhante, a máxima razão entre as tensões principais, a deformação limite. Porém, os dois últimos, que é o estado crítico, a partir do qual as deformações passam a ser nulas, e a resistência residual. Esses dois últimos são parâmetros da teoria dos estados críticos, que é uma teoria um pouco mais avançada do que a de Mohr-Kuleb. E quais são os mecanismos de deformação do solo? Distorção ou quebra da partícula e o deslocamento relativo entre as partículas como resultado do deslizamento ou rolamento. Os dois mecanismos ocorrem simultaneamente, porém, a magnitude das deformações causada pelo deslocamento relativo entre as partículas é muito superior à distorção da própria partícula. Ou seja, o solo é compressível, mas o grão, o sólido, é incompressível. Ou a gente pode assumir como incompressível. Isso é o que a gente pode concluir a partir do estado de tensões. Na próxima aula, nós vamos estudar o comportamento das areias.